programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Olha, estudar a Bíblia é algo de grande importância e de extremo valor. Estudar a Palavra de Deus vai ajudar você a manter a sua cabeça focada no que é certo. A maioria das pessoas que pensam que precisam de ajuda psiquiátrica, na verdade, nunca precisariam se prestassem atenção à Bíblia, a Palavra de Deus. Se vivêssemos pelas regras deste livro, a maioria das pessoas, não todas, alguns realmente têm doença mental e precisam de ajuda psiquiátrica, mas muitas pessoas que buscam esse tipo de ajuda, na verdade, não precisam. Elas só precisam seguir as normas da Bíblia, as normas da Palavra de Deus. Um jovem professor de medicina, que ensinava psiquiatria, no primeiro dia de aula começava dizendo: Elizabeth II é a rainha da Inglaterra. James Carter é o presidente dos Estados Unidos. Quantos anos eu tenho? Os alunos se entreolharam e não houve resposta, e então ele continuou com o seu discurso. Na manhã seguinte ele disse: Elizabeth II é a rainha da Inglaterra. James Carter é o presidente dos Estados Unidos. Quantos anos eu tenho? E os alunos começaram a dizer: o psiquiatra precisa de um psiquiatra. Mas um desses estudantes decidiu que ele iria descobrir quantos anos o professor tinha. Ele conhecia uma das secretárias da universidade e perguntou se ela poderia descobrir a idade de um certo professor. Ela disse que sim. Bem, então quantos anos tem o doutor fulano de tal? Então ela falou a idade do professor. Na manhã seguinte, o professor disse à sua classe novamente: por favor, ordem na sala de aula. Elizabeth II é a rainha da Inglaterra. James Carter é o presidente dos Estados Unidos. Quantos anos eu tenho? E então o aluno levantou a mão e disse: o senhor tem 44 anos. O professor então disse: você está certo. Por favor, levante e diga à classe como você soube. E o aluno então disse: eu tenho um irmão que é louco e está em uma instituição mental. Ele tem 22 anos. E como você é 2 vezes mais louco do que ele, então deduzi que seriam 44 anos. E a classe inteira começou a rir. Olha, a Bíblia vai ajudar você a andar, se você seguir seus ensinamentos. Agora vamos dar um pequeno passeio pelo livro de Efésios. Ontem vimos uma das doutrinas da Bíblia apresentadas na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, a doutrina da predestinação. Vamos estudar as lições práticas da Epístola aos Efésios. Como eu disse anteriormente, as epístolas de Paulo têm 2 verdades principais. Primeiro, elas tratam da doutrina sobre o que o cristão deve crer e depois abordam a questão de como um cristão deve se comportar. Nós já vimos a doutrina sobre o que devemos crer. Agora, vamos ver sobre como devemos nos comportar. Eu vou usar uma palavra de 5 letras que está aqui em Efésios. E se você quiser anotar, eu vou dar um pequeno esboço. A palavra que vamos ver é a palavra andar. Significa conduta ou comportamento. Refere-se à forma como eu me comporto como um cidadão, como um ministro de Deus, como pai, marido e como irmão. Como eu me comporto? O meu comportamento, minha moral, meu comportamento ético e social. Esse é o significado da palavra andar aqui. Vamos estudar o comportamento do cristão em Efésios. A palavra aparece pela primeira vez no capítulo 2. Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Agora anote, se você quiser um resumo desse estudo. Item número 1. O andar passado do crente. Basta olhar para o contexto e você verá o resumo. Em que noutro tempo andastes. O andar passado do crente. O que o apóstolo está fazendo aqui é nos levar de volta para nos mostrar como nós nos comportávamos nos dias anteriores da nossa conversão. Bem, alguns dizem: qual é o ponto de mostrar o passado?
É uma experiência triste para a maioria de nós, para mim também. Eu conheci Cristo na minha adolescência através de uma jovem crente. Na época, eu estava à beira de me tornar um alcoólatra e estava considerando seriamente o suicídio. Meu passado é triste e eu não me orgulho dele. Eu tenho vergonha. Eu não falo muito sobre isso. Isso é tudo que vou compartilhar sobre mim. E eu não quero mexer nas minhas roupas sujas. Não vejo finalidade nisso. E alguns de vocês têm um passado ainda pior do que o meu. Mas qual é o propósito de voltar à maneira que eu andava no passado? Por que voltar a esse tempo antes de me converter? Bem, o ponto aqui de um contexto é comparar com o nosso andar presente para ver se houve alguma mudança em nosso comportamento. A nossa maneira de viver é diferente do que era antes de conhecer a Cristo Jesus? Observe como era a maneira de andar no passado do crente no contexto da Bíblia. Você vai encontrar 3 palavras-chave. Por favor, sublinhe aí na sua Bíblia. A primeira está no versículo 1 e é a palavra mortos. A segunda é a palavra desobediência, no final do versículo 2. E a terceira está na metade do versículo 3 e é a palavra desejos. Mortos, desobediência e desejos. Observe estas palavras novamente e você verá uma descrição parcial de antes da sua conversão. Como nos comportávamos, como andávamos, como era o nosso comportamento, como era o nosso modo de vida antes de conhecer a Cristo. Vamos ver isto brevemente. Primeiro, ele disse que você estava morto. Isso significa morto espiritualmente, separado de Deus. Você está escutando um homem que nasceu morto. Sim, eu nasci morto espiritualmente. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todo bebê que nasce fisicamente neste mundo nasce espiritualmente morto para Deus. Vivo fisicamente, morto espiritualmente. Entramos neste mundo mortos espiritualmente. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Antes de ser salvo, eu não tinha nenhum interesse na Bíblia. Nenhum. E sabe por quê? A Bíblia é um livro vivo. Em Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu não tinha interesse em um livro vivo porque eu estava morto espiritualmente. Você nunca iria me encontrar em uma reunião de oração antes de ser salvo. Em reuniões de oração, você encontraria pessoas que estão espiritualmente vivas e eu estava morto. Eu me comportava como uma pessoa espiritualmente morta, separado da vida de Deus. O nosso passado não apenas é caracterizado por morte espiritual, mas também por desobediência. Nós éramos filhos da desobediência. É normal uma pessoa não salva desobedecer a Deus. A propósito, a Bíblia nunca relaciona o comportamento cristão com pessoas que não foram salvas. Se você não é salvo, Deus não lhe pede para fazer algo. Há apenas um pedido para a pessoa não salva. Não é um convite, é uma ordem. E diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Novamente, não é um convite, é uma ordem. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vemos o juízo que virá para aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Rejeitar o Senhor Jesus é um terrível ato de desobediência. De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 1, faz parte da vida das pessoas que não são salvas desobedecer a Deus. Meu querido amigo, quando somos salvos, não é mais normal desobedecer a Deus. A desobediência é uma característica dos nossos dias antes da conversão. Não deve caracterizar o nosso andar como um crente em Cristo. Por que Paulo nos leva de volta a esses tempos, ao passado? Ele está nos mostrando como andávamos no passado, antes da nossa conversão. Depois, na metade do versículo 3, há uma outra palavra-chave, é a palavra desejos. Meus desejos antes de me converter é algo que nem é bom falar. Eu tenho desejos diferentes agora. No Salmo 37, versículo 4, nós somos exortados a nos agradar do Senhor, e Ele concederá os desejos do nosso coração. Algumas pessoas veem este versículo do Salmo 37 e dizem: se eu me deleitar no Senhor, Ele concederá tudo o que o meu coração deseja.
Este não é o significado do versículo. Agrada-te do Senhor e Ele te concederá. Ele irá colocar os desejos corretos no teu coração. Este é o significado do versículo. Você mudou seus desejos? O seu maior desejo, a sua maior prioridade, a sua maior ambição é agradar a Deus e fazer a sua vontade? Qual é o seu desejo agora? Eu espero que seja agradar a Deus. Bem, esse foi um breve olhar em nosso passado antes de nos convertermos. O andar passado de um crente. Agora, a próxima vez que a palavra andar aparece é em um contexto formado por 3 versículos, no capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. A palavra andar aparece no versículo 10. E vamos ler esses 3 versículos então. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O andar preparado para o cristão. A segunda vez que a palavra andar aparece em Efésios, refere-se ao andar que foi preparado para o cristão. Nós vimos como era a nossa maneira de andar no passado. Paulo diz que Deus tem preparado algo melhor para você. O andar preparado para o crente. O que caracteriza a vida que Deus tem preparado para o crente? Creio que está em 2 palavras do versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as... Agora observe as 2 palavras que se seguem. Boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O versículo 9 não diz que somos salvos pelas boas obras. Tito 3,5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós não fomos salvos pelas obras, mas a nossa salvação deve se tornar o ponto de partida para fazer boas obras. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas sim porque já fomos salvos. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Quando você chega ao fim do caminho e percebe que não há mais para onde caminhar, você olha para trás. Olhar para trás é melhor do que olhar para frente. Você, jovem, talvez não vê o valor disso, mas quando você chegar ao fim da estrada e olhar para trás, sentirá nostalgia. Desejará ter feito as coisas diferentes? Todos nós passamos por isso. Repito, olhar para trás é sempre melhor do que olhar para frente. Eu estou chegando no final do meu caminho agora. Cheguei neste ponto da minha vida, e se eu colocar minha cabeça no travesseiro à noite, olhar para trás e não ter feito nenhuma boa obra por alguém, meu amigo, então este foi um dia perdido. Eu fui criado em Cristo Jesus para boas obras. Se eu não fui uma bênção para alguém, então para mim este é um dia perdido. Eu preciso ter uma vida de boas obras. Há muitas maneiras que podemos ser bênçãos para a vida dos outros. É surpreendente quantas pessoas em nosso caminho têm alguma necessidade. Seja necessidade espiritual, emocional e financeira. Pessoas com problemas conjugais, filhos rebeldes, filhos vivendo em pecado, pessoas com peso no coração, pessoas enfrentando dificuldades e tribulações, corações quebrados. Oh, querido irmão e irmã em Cristo, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O andar preparado para o crente. Alguns anos atrás, minha esposa e eu tivemos uma conversa. Nós tivemos uma conversa sobre as nossas coisas materiais. Temos 2 filhos. Um filho de 48 anos e um de 39. Nós temos 6 netos com idades entre 6 e 25 anos. E há uns 2 anos atrás, nos sentamos e discutimos o que pensávamos ser uma questão muito importante. E chegamos a esta conclusão. Não iríamos deixar dinheiro para os nossos filhos. Quando nos casamos, há 39 anos atrás, minha esposa tinha $60. E juntando o que nós 2 tínhamos, dava uns $180. Fomos para Nova Jersey para a nossa lua de mel. Quando voltamos, uma semana depois, não tínhamos absolutamente nada. Nós moramos com os nossos pais por um tempo. Ao longo dos anos, o Senhor fez alterações e nossa experiência foi muito diferente da maioria das pessoas.
Os pais da minha esposa morreram pobres. Nunca tiveram casa própria. Eles moraram toda a vida de aluguel até a sua morte. Os seus irmãos e eu fizemos o possível para dar a eles um enterro decente. Os meus pais também morreram pobres. Eles não deixaram herança nenhuma. Meu pai tinha uma apólice de seguro de $500. Essa era toda a sua riqueza. Não herdamos nem um centavo. Portanto, chegamos a essa conclusão há 2 anos atrás. Não deixaríamos dinheiro para nossos filhos. Dissemos a eles que havíamos tomado essa decisão e nós os trouxemos ao mundo e fomos responsáveis por eles. Os alimentamos, vestimos e educamos. Nós também os ajudamos a comprar suas casas. Nós fizemos o nosso melhor e vamos continuar fazendo enquanto vivermos, mas não vamos deixar dinheiro para eles. Queremos que eles aprendam o que nós aprendemos. Queremos que eles aprendam a confiar em Deus e ensinem seus filhos a confiar em Deus também. Agora eu tenho certeza de uma pergunta que apareceu em suas mentes. Você quer ouvir a resposta? Então pegue a caneta e anote. Dê enquanto viver, pois assim você saberá para onde ele irá. É isto, amigo. Na minha opinião, é uma boa obra. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Há muitas maneiras nas quais podemos ser uma bênção para as pessoas. O andar preparado para o crente é nesta vida, não depois da morte. Uma vida de boas obras. Reflita sobre isso. Bem, continuaremos o estudo em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o programa de hoje e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.